Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, corações transbordando de alegria, certamente, por estarmos reunidos mais uma vez. Hoje, dia 13 de março de 2022, estamos falando da cidade de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que nos abraça com muito carinho. Hoje uma manhã muito belíssima. Embora nós temos irmãos e irmãs aqui que estão fora aqui do estado, com muita alegria que saudamos a todos, desejando que tenhamos uma manhã abençoada com mais um estudo muito proveitoso, e certamente o será, em nome de Jesus. Então, para iniciarmos de fato o nosso estudo, vamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que participam pela primeira vez. Pelo que eu estou vendo aqui, só a nossa querida irmã Renata, seja muito bem-vinda. Espero que você goste desse singelo estudo, fique à vontade. E aí, ao longo do estudo, você vai perceber como é a dinâmica, tá? Muito tranquilo. Estamos entre irmãos. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Ao longo do estudo, a gente sempre abre esse momento. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todo mundo que está aqui. Obrigada. Agora vamos compartilhar aqui a mensagem. Nosso companheiro Evaldo, ele está sem som. Pediria a gentileza de algum irmão ou irmã que quisesse realizar a leitura. Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Alguém pode fazer a leitura? Logo em seguida eu farei a prece. Se tiver muito pequenininho, só avisar. Alexandrina. Muito obrigado, irmã. Está muito pequena a letra? Não, tá Quer bom. que aumente um pouquinho? Obrigada, tá? Deixa eu só interromper. Pronto. Então, vamos lá? Do livro Vinha de Luz, lição 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperanças. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inescrutáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a meditação do futuro. Jesus, na condição do mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente e os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo lamento é instante de ouvir aquele que pronunciou: o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos oferece a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual.
Gratidão, irmã querida, pela leitura. Obrigada a vocês. A mensagem muito pertinente para os nossos momentos, né? Para o nosso momento atual. Certamente o nosso companheiro Evaldo escolheu com muito carinho, então registramos aqui a nossa gratidão a ele também. Assim, irmãos queridos, neste clima fraterno que reina entre nós, que a espiritualidade nos preparou com muito carinho, agradeçamos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais esta bendita oportunidade que cada um de nós está tendo nesta manhã, de mergulharmos no Evangelho do Cristo, nessas lições maravilhosas, que vão nos sustentando para encararmos esses desafios que a vida nos apresenta, que tem por finalidade a nossa evolução, a nossa felicidade plena. Assim, Senhor, gostaríamos que uma faísca do amor do Cristo, nosso irmão maior, pudesse alcançar a toda a humanidade, Senhor, renovando o bom ânimo, a confiança e a fé, Senhor, para que os dias se tornem mais amenos. Que o teu amor, Mestre Jesus, possa também alcançar em especial a todos aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não sentiram a tua presença amorosa, Senhor. A esses irmãos, emitimos aqui os nossos bons sentimentos para que eles possam ter o privilégio, Senhor, de caminhar no rastro das tuas pegadas de luz. Sabemos, Senhor, que a caminhada não será fácil, como tu mesmo nos esclareceu e nos anunciou. Mas, Senhor, sabedores do teu infinito amor, os nossos corações se enchem de esperança e assim, Senhor, certamente estaremos junto a ti nos planos siderais. Pode até demorar, Senhor, mas a alegria de já termos iniciado esta caminhada é o que nos deixa feliz por hora. Assim, Mestre Jesus, nos envolva por meio dos seus mensageiros de luz que vêm ao nosso encontro nesta manhã, nos intuindo inspiração e entendimento da lição que iremos estudar. Se conosco, divino amigo, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Irmãos queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, no seu item número 34, no perigo iminente. E a nossa companheira Sandra fará a leitura com muita alegria. Antes disso, deixa eu saudar uma amiga querida aqui, que há muito tempo eu não via, mas sei que ela está atuante, participando aí das outras atividades do Jefa. Cida. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda, Maria Lúcia. Sandra. Oi, Sandra. Nada. O Beto pediu para ler esses dois, que era curtinho, né? Eu li o 36, não sei se vai falar dele um pouquinho ou não. Então peço desculpa, porque eu não participei integralmente, né, no domingo passado, então fiquei na dúvida, mas fique à vontade. Ele falou que era curto, né? E aí eu dei uma lida. Complementares. Isso. Eu acho até que quando foi anunciado isso foi justamente na hora que a minha internet caiu, que quando eu voltei, eu lembro que o Jobert falou que a minha internet tinha caído. Beleza, combinado então. Então tá. Então vamos lá. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 34, 36. Num perigo eminente. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência, mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida
e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Aí vem o 36, ação de graças, porque é complementando, né? Ação de graças por haver escapado a um perigo. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos, assim, que devemos tomar tempo e emendar-nos. Aí vem a prece. Aqui vem. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a continuação da prece. Então, eu estou só até aqui mesmo. O 36 é curtinho. Então, meus irmãos, assim, eu vou falar alguma coisa que eu entendi, né? Aí vocês complementam, porque o que Jesus vem trazendo, a mensagem, que esse primeiro, o perigo iminente, pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e fragilidade da nossa existência. Eu, assim, pelo que eu entendi, o que veio, assim, para mim, assim, uma intuição, que nós estamos passando por um momento difícil, né, no planeta. E esses estudos nos esclarecem tanto sobre a reencarnação, que muitas das vezes a gente não está preparado, né? Você vê quantos desencarnes agora em massa, essa guerra, como que a psicosfera do planeta, né, fica um sofrimento, essas pessoas que não entendem ainda, que não está no momento, né, de entender, às vezes não acredita que existe vida após a morte, né, que você morre e acaba. Eu lembro que nos estudos que a gente fazia, o Beto, outros que comentavam que quando nós não estamos preparados para esse chamado, quando chega do outro lado, a gente sofre demais e damos trabalho para a espiritualidade, né? Porque nós não entendemos ainda esse trabalho, nós estamos aqui vivendo mais a vida, o ego, né? Esse ego inflado, que eu sempre falo, e esquecemos desse trabalho do nosso espírito, né? Porque a reencarnação é fato, não tem para onde correr. Acredita ou não, tá aí. Se você quiser acreditar, tudo bem, né? Você se prepara, porque é como ele diz aqui, ó, que pode romper a qualquer momento esse fio. Deus pode fazer o chamado a qualquer momento e a gente tem que parar para pensar como que nós estamos, né? Esse momento, amanhã nós não sabemos se nós estamos aqui juntos. Então, esse estudo é muito importante que nós estamos fazendo, como estamos, acreditando ou não, como chegaremos do outro lado, né? Como que nós vamos estar? Será que nós vamos entender? Claro que nós vamos chegar do outro lado, é tudo estranho, ninguém vai chegar. Dizem que, por mais que nós estudamos aqui, chega lá, a gente ainda está naquele... Estamos dormindo, mas nós vamos entendendo, porque nós já temos essa semente, né, dentro da gente, esse estudo do Evangelho de Jesus, que a vida continua depois do... A gente não fala depois da morte, a vida não, né, ela é contínua. Nós só reencarnamos, desencarnamos, e muitas das vezes a gente fica sofrendo, porque a gente está muito apegado, né, nas coisas aqui desse lado, e não acreditamos. Enquanto a gente não fizer esse trabalho, é o que nós estamos fazendo, essa ampliação da nossa consciência, né? Amar o nosso irmão, aceitar as pessoas do jeito que elas são, e fazendo esse trabalho conosco mesmo, porque é de cada um, é individual, não adianta que você... Às vezes a gente fala assim, porque Deus não está fora, Deus está dentro de cada um.
Não existe milagre, essa luta é você com você mesmo, né? E aí nós vamos enxergando, né, como que nós estamos com o outro, que o outro eu falo que nós somos seres que vivemos em relação, é um teste, né? Todo dia, para ver como que nós estamos, o que nós estamos fazendo, né? E agora, indo para o outro, ação de graças por haver escapado a um perigo, aí nós vamos prestar atenção como nós estamos. Às vezes aparecem tantas coisas, assim, doenças, né? Que assim, provas, porque essas doenças, por que eu estou passando por isso? Às vezes as pessoas não entendem, né? E o problema é com você mesmo, que não aceita, se revolta, né? Nós saímos dessa lei, que é a lei natural, é maravilhosa. Nós é que saímos do caminho, né? E procuramos, né? Às vezes vem uma doença, a gente não entende, a gente não é Deus, que somos nós mesmos, né? O nosso psicológico que foge, a gente fica muito focado no sofrimento, que nós não merecemos, que, entendeu? Tantas doenças, depressão, entendeu? Essas coisas. E o caminho é individual, não adianta. Essa consciência é sua e não depende de ninguém, depende de você mesmo. É você estar atento, né? Como que você está, o que você está apegado, como que você está no mundo. Então, não é outro que vai fazer esse trabalho para você, não. Se apegar com o universo, é Deus, dentro de cada um. Essa centelha, que o seu Beto fala, a centelha está lá, nós que saímos, né? Então, nós temos que voltar e fazer esse trabalho conosco mesmo. Quando acontece sofrimento, nós pararmos e observarmos por que está acontecendo isso, sem revolta, né? Porque é o caminho, é o aprendizado, é a evolução. E a reencarnação é para todos. E é maravilhoso que nós temos oportunidade, né? Claro que não é numa reencarnação, numa vida só, mas nós vamos fazendo esse trabalho, tendo consciência. Quando nós saímos fora, nós voltamos e vamos trabalhando a nossa alma, nosso espírito, para sermos melhores, amarmos as pessoas, né? Não termos esse narcisismo, esse ego inflado, a gente se achar que é melhor do que o outro, ninguém. Cada um está no seu momento, a gente respeitar os outros, outras seitas, outras religiões, que às vezes a pessoa está... A gente fala, o espiritismo, não é religião nenhuma, é o trabalho aqui dentro, de cada um de nós. Então, é isso assim, que eu entendi. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, por favor? Tá? Era isso, Sandra. Não sei se eu consegui. Conseguiu, com certeza. Eu queria saber quem se habilita a lhe corrigir, porque eu não. Não, você saiu fora alguma coisa, pelo amor de Deus. Não. Me corrijam, por favor. É muito legal, assim, esse tema é muito interessante, né? E confesso que você foi falando aí as ideias realmente foi, assim, ficando mais clara, né? E por outra ótica, né? Eu, quando li a primeira vez aqui, assim, a primeira palavra, né, que veio, assim, resumindo essa mensagem aqui, Kardec coloca no item 34, porque eu não li o 36, li aqui agora rapidinho, é gratidão, né? Eu fiquei imaginando, assim, como nós temos, né, oportunidades constantes, né, para agradecer a Deus por todo esse amparo que nós temos, né? Na prece, nós citamos, né, que essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho do Cristo para aprender, né? E até diante de um perigo eminente, quando a gente tem essa lucidez, quando a gente tem essa consciência de que há por trás de todas as nossas dificuldades, vicissitudes, né, obstáculos que a vida nos apresenta, há o amor de Deus por nós, né? E que muitas das vezes nós não compreendemos, né, os desígnios do Criador.
Então, nós, muitas das vezes, interpretamos ali com um perigo, né? Como uma coisa ruim, quando, na verdade, sabemos que tudo visa a nossa felicidade, né? Então, nós somos convidados a passar por situações, muitas das vezes dolorosas, difíceis, desafiadoras, mas com essa percepção que a doutrina espírita vem nos trazer, esse entendimento, né? Esse esclarecimento que Deus é o nosso Pai celestial, né? Fonte inesgotável de amor, a gente vai conseguindo compreender de outra forma. Vamos trabalhando a nossa resignação, a nossa confiança de que não estamos sós, né? E assim a gente vai superando, né, essas dificuldades que vão se apresentando, né? E aí, se a gente der uma lida aqui na prece, né, que Kardec nos sugere, ele cita o anjo guardião, mais um recurso que nós temos, mais um recurso, uma ferramenta divina que nós temos permanentemente, né? Que permanece conosco o tempo todo e que muitas das vezes pelo nosso desespero, pela nossa invigilância, né? Imperícia, imprevidência, a gente acaba esquecendo desse recurso, que é o nosso anjo guardião, esse espírito abnegado, né? Um tanto mais evoluído que a gente, que tem como nos ajudar. Então, que recorramos sempre aos nossos anjos guardiães, para que eles possam nos dar as melhores, na verdade, nos trazer, né? Nos soprar os ouvidos, nos intuir as melhores e mais sábias decisões, para que até, de certa forma, evitemos, né, esses momentos em que julgamos ser perigos, né? E passando por item 36 aqui, pegando um gancho do que a minha xará Sandra falou, assim, eu lembrei daquela passagem, né, que diz assim: um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando eu vejo aqui a ação de graças por ter escapado de um perigo, eu lembrei dessa passagem porque, assim, todas as nossas ações, sabemos que há consequências, né? As ações boas e as ações ruins, né? Não agradável, né? Não consonante com as leis de Deus, as leis do amor. Então, tudo isso tem uma consequência, né? Então, à medida que vamos nos esforçando através da reforma íntima, de nos tornarmos espíritos melhores, vamos aprendendo a se comportar de uma forma melhor, de uma forma mais próximas do que o nosso mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos ensinou, nos deixou como legado. E a cada ação que tomamos, né, em prol do bem, seja coletiva, enfim, acredito que nos momentos de aflição, nos momentos de perigo, nos momentos de dificuldades, essas consequências, né, esse processo, né, ele materializa o nosso merecimento naquele momento. E aí é que nós somos amparados, nós somos auxiliados, né, a contornar aquela situação, muitas vezes desafiadora, tomando um melhor rumo, né, para nós e para os outros. Então, eu lembrei dessa passagem aqui, e tudo é gratidão, mais um item aqui que, se fosse para resumir numa palavra, é agradecer a Deus que nós não estamos sós e sempre nós temos um recurso divino a nos auxiliar. Basta que nos mantenhamos, né, atentos, né, e vibrando nessa faixa, como a nossa irmã Sandra falou, né, da psicosfera da Terra. Apesar de todo esse caos, de todas essas dificuldades, mas se cada um de nós nos mantermos em paz, certamente a gente vai conseguir aí amenizar um pouco, né, dessa nuvem, né, negra que assola a Terra, mas que daqui a pouco vai se dissipar e o sol, né, vai voltar a raiar, esse sol que é a luz do Mestre Jesus, que é a lei do amor entre nós. Por hora eu fico por aqui. Passo a palavra para algum irmão ou irmã que queira falar. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom dia, irmão.
Eu fico sempre pensando assim, que muitos de nós pedem muitas coisas a Deus. E aí, o complicado para nós encarnados é entender de que forma Deus nos responde. Então, a Sandra, ela tocou assim um ponto muito bacana, né? De nosso comportamento, como que a gente pode melhorar a nossa vida quando o nosso olhar vai se ampliando, né? E vai identificando nas coisas que a gente faz o que a gente precisa mudar. Só que nós, assim, eu vou me citar assim nesse caso, que eu sou, por exemplo, uma pessoa muito distraída. Então, na vida, às vezes você não percebe o que a vida está tentando falar para nós. E aí, muitas vezes você pede a Deus, Senhor, minha vida está muito difícil. Eu não tô conseguindo me alegrar com as coisas que me acontecem. Eu me sinto assim, sem motivação para a minha vida. Aí, o tempo passa e em um determinado dia, como aconteceu aqui no texto, a gente passa por um perigo iminente. O que é isso? Um perigo iminente é aqueles sustos, né, que a vida muitas vezes nos traz. De repente é uma distração no trânsito, não é isso? Na hora H, tu freou, né? Ou então o motorista virou o carro na hora certa. Mas aquele susto, aquele momento, ele mexe com as nossas emoções. É uma doença que surge ou com você ou com alguém muito próximo das suas relações. E isso, gente, é fundamental para a nossa valorização da vida. Na verdade, uma pessoa que está sempre conectada com as coisas de Deus está sempre valorizando isso, está sempre grata. Mas os distraídos, como nós, às vezes, a gente precisa disso, né? De uma coisa que acontece, mas que vai avivar dentro de nós tantas coisas que são importantes, coisas simples, sabe como? Não tem aquela pessoa que, de repente, machuca o dedo e não consegue segurar um copo direito? Não tem? Aí você olha para a sua mão, você começa a refletir, gente, como que esse dedo aqui, ó, faz diferença na minha vida? Aí você começa a olhar isso e se sentir assim, que tudo na vida foi construído para que a gente pudesse ser feliz, para que a gente pudesse aproveitar a reencarnação. Então, o nosso olhar nesse momento, ele se amplia, não é isso? A gente fica muito mais ligados às coisas de Deus, porque normalmente a gente está preocupado com o que é imediato, né? É o almoço que precisa fazer, não é isso? São as coisas do trabalho, as contas para pagar. Mas você focar no que é essencial, que é o trabalho que nós temos que fazer com o nosso ser, conosco, né? É as emoções que a gente precisa equilibrar, é os pensamentos, porque gente, o pensamento é um negócio tão fantástico, porque por exemplo, se eu pensar uma coisa boa agora, tudo que eu estou pensando, ele vai encharcar o meu ser, o meu magnetismo, e eu vou me sentir muito bem. Mas a criação é livre. Eu também posso pensar coisas tristes, melancólicas, envolvido com mágoas, aquilo também vai me encharcar o meu ser. Então, as coisas, elas interagem muito conosco. E para a gente estar atento, sabe, às coisas da vida e se apaixonar pela vida, a gente muitas vezes precisa disso. São esses perigos, sabe, que é a ajuda de Deus para a nossa vida. Não tem aqueles casos que a gente já ouviu, de repente uma pessoa está fazendo muita coisa que não deve. De repente, o que acontece com ela? Uma doença. A doença leva para a cama, fica uns dias, né, sem poder fazer nada, aí pega um livro, não é isso? Alguém chega, faz uma oração, faz uma prece, e aí a pessoa vai e consegue retornar a conexão, né, com as coisas de Deus. Então, assim, esse capítulo é bem bacana, né? O perigo iminente, na verdade, é um auxílio
que muitas vezes a gente pediu, mas não está entendendo a resposta de Deus. Maravilha, Lenilson. Gratidão pela contribuição aí, muito bom, excelente. Arrisco até dizer que os exemplos que você deu aí, certamente aqui, quase todos ou todos nós já passamos por isso e já tivemos esse momento de reflexão diante do perigo, que é esse alerta aí que você fala, né? Muito bem aí, né? Que é o alerta, né? Que nós temos desse amparo de Deus, mas que muitas das vezes nós não compreendemos, né? Muito bom. Mais alguém? Sandro, gostaríamos de desenvolver um singelo comentário quanto ao texto. Por favor, irmão Lima. Agora nós observamos que perigo iminente é este, de tal forma que Deus nos adverte das nossas fraquezas e fragilidades. O Lenilson ele deu alguns exemplos, né, sobre atropelamento, a inobservância no trânsito e coisa desse jaez. No Pai Nosso, quando alguém chega para Jesus e diz, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa o Pai Nosso. E lá pelo meio, livrai-nos de todo mal e não nos deixeis cair em tentação. Na realidade, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Uma vez que o caído queira realmente se levantar. Isso vai depender de uma força de vontade dele. Cair, todos nós caímos. Por isso estamos nesse planeta. Agora, ficar caído é uma opção nossa. Entendeu? Para isso existem os bons ânimos, as orientações do Cristo, para não nos deixar caídos. Na maioria das vezes, o que é que acontece? Alguém nos ofende com palavras aí, e a gente vai e devolve a ofensa. Caímos no padrão daquele que nos ofendeu, do ofensor. E aí nós estamos diante de um perigo iminente. Se nós formos ver a carta de Filemon, o apóstolo Paulo nos confere assim, para evitar o revanchismo, a devolução de uma ofensa. Diz a carta que, se alguém te fez mal ou te deve alguma coisa, disse Jesus através do apóstolo Paulo, põe isso à minha conta. Entendeu? Isso para quê? Para evitar aquela coisa que nossa irmã Sandra colocou lá no seu comentário. Sofre demais e damos trabalhos à espiritualidade no plano espiritual. Se estamos lembrados, tem uma passagem que diz, e serão lançados nas trevas exteriores, e lá haverá lágrimas e ranger de dentes. Por quê? Porque nós caímos no padrão dos ofensores. É imperioso que nós observemos, não cai no padrão dele, porque isso aí é um perigo iminente para evitar essas caídas e essas chegadas no plano espiritual, comprometido na pauta divina. Nós observamos aquele caso do mancebo de qualidade, em que aquele jovem chega para Jesus e diz, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira-se para ele e diz, guarda os mandamentos. E recita para ele os mandamentos. Ele, para se fazer justo, pergunta, Senhor, e quem é meu próximo? Aí Jesus conta aquela passagem do samaritano.
justamente isso, para evitar esses perigos iminentes. É nada mais, nada menos do que a inobservância às leis de Deus. Se nós observássemos, se nós não devolvêssemos ofensas, se nós pautássemos nos mandamentos da lei de Deus, não haveria esses perigos iminentes aí. Porque se nós sabemos o seguinte, nós estamos mergulhados numa multidão de testemunhas invisíveis. Então, eu digo, eu vou fazer isso aqui escondido, ninguém está vendo, lê do engano. Ali é um momento de perigo iminente. O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo? Será que a tua atitude é o prejuízo para o outro? Então, observa que você está sendo observado. Infelizmente, nós não observamos esses detalhes e entramos naquilo. Comportamento de uma forma melhor que o nosso irmão Sandro fez na sua colocação. Melhor porque é emendar-se. Saulo que eu diga. Né? Saulo, Saulo, não recalcitra contra o aguilhão. Como diz, Saulo, Saulo, emenda-te. E o nosso irmão Sandro, ele recitou esse comentário para nós. Né? Comportar de uma forma melhor. Melhor é emendar-se. Jamais fazer as coisas, se você recebeu uma paulada, como disse o nosso irmão Lenilson, no dedo, na mão, o que foi que você fez para receber aquilo? Da próxima vez, não faça mais. Emende-se. Eu trouxe esse exemplo da pancada lá, porque ele não observou alguma coisa, foi fazer um trabalho, não observou, deu uma paulada no dedo. Aí, da próxima vez, ele já vai trabalhar de tal forma, observando essa segurança. E a segurança não é que nós estamos se referindo à segurança material. O Evangelho de Jesus nunca falou em coisas materiais. Ele falou em coisas espirituais. Emendar-se para não cair, para não deturpar os valores morais que o Pai nos conferiu quando nos criou, simples e ignorantes. Mas nós, na maioria das vezes, somos usseiros e vezeiros em esquecer. Nós esquecemos facilmente. Vejamos isso, não vou nada a ver com política, mas vejamos isso no campo da política. O outro faz, pinta e borda, daqui a pouco está ele lá no Planalto Central, porque a gente esqueceu e botou o cidadão lá em cima. Então, isso é inobservância para que a gente possa se emendar, emendando-se e não praticando mais as coisas erradas que podem nos levar a esse plano espiritual para dar trabalho aos nossos irmãos, aos engenheiros siderais que lá se encontram. Já falava o nosso irmão Paulo, se já estás livre, cuida para que não venhais a cair nas teias da tentação outra vez. Isso aí é como disse nosso irmão Sandro, emendar-se, comportar-se de tal forma que não venha a cometer os mesmos erros. O apóstolo Paulo é bem claro. Se já estás livre, cuida para que não venhais a cair outra vez nas teias da escravidão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, irmão Lima, sempre aí com comentários embasados aí, né, em torno do Evangelho, né, dos apóstolos. A gente fica aqui imaginando, relembrando, né, essas citações e mergulhando aí no que
aqueles nossos irmãos, né, deixaram aí para as nossas gerações, né, refletir, aprender, e é o que a gente está fazendo aqui. Muito bom mesmo, Lima. Gratidão. Mais alguém gostaria de... E, relembrando, Lima, você citou novamente, era para eu comentar esse comentário da irmã Sandra, né, desse trabalho que nós damos, a espiritualidade amiga, né? Ontem a gente participou do estudo dos pais, né? Durante a evangelização das crianças lá no GEF, foi muito bom, né? O tema que estudamos ontem, então falou um pouco sobre isso, né? O trabalho que há na espiritualidade, né? Ontem a gente estava falando sobre planejamento reencarnatório, então você já tem uma ideia, né, do que a gente está falando aqui, a quantidade de espíritos, de técnicos, de profissionais do plano invisível trabalhando por cada coisa aqui das nossas vidas, desde o nosso do planejamento, né, reencarnatório, desde a nossa encarnação, enfim, tudo, né? Tudo há essa organização que muitas das vezes a gente passa despercebido, nem lembra, né? Então, a gente voltando para o estudo de hoje, a nossa companheira Sandra falou muito bem, né, dessa responsabilidade que nós devemos ter para evitar até esse retrabalho, né, dos irmãos, dos técnicos do plano espiritual. Então, que diante aí de um perigo iminente, a gente se prepare para isso, né, da melhor forma possível, né, se preparando também, né, eu acho o belo da doutrina espírita, né, e até ela já nasce nesse contexto, né, do contato, né, da relação com o mundo invisível, que para muitos segmentos religiosos, né, ou até mesmo para os que não são religiosos, o tema morte, né, desencarnação, enfim, é um tema ainda muito difícil de lidar, de conversar, mas que a doutrina nos traz aí de uma forma bem tranquila de a gente lidar com esse tipo de assunto, porque, no fundo é o que nós vivemos nos preparando para retornar, né? Então, a gente já não tem mais esse medo, essa apreensão de falar da morte, porque falando da morte é que compreendemos a vida, que a vida é permanente, né? Que nós somos espíritos imortais. Então, que a gente tenha sempre em mente isso, né? A vida no plano espiritual, que enquanto nós estamos aqui nas nossas labutas no mundo material, há uma infinidade de outras coisas, de outros planos, de outras atividades que a gente não faz nem ideia, né? Então, refletir sobre isso é muito bom também. Sim. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Com licença. Oi, Posso Alessandra. Esse tema está sendo bem explorado, né? E como você acabou de falar aqui, se eu não me engano, Santo Agostinho disse que desde o momento em que renascemos, já estamos caminhando para a morte, né? Então, é uma realidade na nossa caminhada. E esses dois itens, eles deixam claro a fragilidade da nossa existência, ligados por um fio. E esse desconhecimento de quando nós retornaríamos à pátria espiritual nos é benéfico, porque são chances renovadoras para que a gente possa, até o último instante, optarmos, né? Fazermos boas escolhas naquilo que acreditamos, que estamos estudando para melhorarmos, né? E é lindo também saber que não há privilégios. Isso ajuda a gente na nossa existência, porque não há erros nem privilégios. Então, todos estamos na mesma embarcação, com as mesmas possibilidades, com as mesmas de enriquecimento espiritual, de opções que estamos fazendo a todo instante, a todo momento, como Emmanuel fala. A todo instante estamos semeando e a todo instante estamos colhendo. Então, tudo isso é fortalecimento para nós nessas situações. Então, quando ocorre um perigo, ou quando somos afastados dele, são coisas que devemos raciocinar, porque se houve algum mérito, né, para que fôssemos, o anjo nosso guardião pudesse nos ajudar a nos poupar dessas situações, nos desviando desse perigo, já não há necessidade de passarmos por ele,
ou quando passamos a necessidade do crescimento naquela experiência dolorosa ou não. E nós também verificamos que tem o perigo coletivo como o perigo individual, aquele que só diz respeito à nossa caminhada evolutiva. E esse perigo coletivo, a gente está vendo aí a todo instante, com muita abundância nesse momento que o planeta está vivendo, que foi a pandemia, em que estávamos, né, a todo vapor, cada um na sua vida, nos seus compromissos sociais, nos seus compromissos familiares, nós nos encontrando, tecendo esperança em outros compromissos, fazendo o futuro, planejando o futuro, e de repente, num piscar de olhos, em março de 2020, tudo parou. Cada um no seu cantinho, assustado, sem sabermos o que estávamos lutando, porque, assim, não por quê, mas quem era o nosso inimigo, e todos nós não sabendo nem que medidas tomarmos, e a vida tinha que continuar. Esse foi um perigo que nós enfrentamos juntos com Jesus, com a nossa fé, que aprimorou demais e fortaleceu os meios de comunicação, a própria informática foi um canal maravilhoso que nós descobrimos. Graças a Deus estamos aqui, ó, enfrentando as fronteiras, né? Estamos juntos no estudo. Então, estamos enfrentando o perigo, estamos vencendo. A ciência foi orientada por Jesus para achar o caminho. Então, foi um perigo que enfrentamos. Como também a guerra agora. E a gente fala, a guerra é lá na Ucrânia, não é? A guerra é muito perto de nós. E a nossa solidariedade, o modo como enfrentamos esse perigo juntos, como irmãos, na oração, no envio, abrindo os lares, né, para quem chega, abrindo os nossos corações, o país, tudo isso é muito bonito, porque a espiritualidade está registrando como enfrentamos esses perigos. E sem contar os perigos íntimos, os perigos que enfrentamos e que temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para ver o quanto a espiritualidade nos abraça e nos envolve para enfrentá-lo ou para tirá-lo de nós por algum mérito que já conseguimos, e isso nos felicita a alma, né? Essa semana, por exemplo, eu achei até muito interessante, porque veio a calhar com esse estudo nosso, eu e meu esposo tivemos que sair, e aqui da universidade, ela é em Juiz de Fora, que nós residimos, e a universidade é uma cidade universitária aqui, e tem um campo lindo para caminhar, para correr, e as atividades se fazem, então a gente precisa desses exercícios. Nós fomos lá para caminhar, e foi justamente no horário, assim, perto das 11, 11h30, e aí nós fomos, ficamos lá, e atrasamos um pouco mais, tanto para ir quanto para ficar. E quando nós descemos, nós vimos um grande engarrafamento na rua, na Avenida Independência, que é Itamar Franco, é uma avenida de grande movimento, principalmente horário de colégios aqui e tudo. E nós achamos que era por causa das aulas. E o engarrafamento durou muito mesmo, durou uns 40, 50 minutos, até que a gente pudesse sair dali. E quando a gente conseguimos sair, aí nós vimos um desvio, os guardas mandando a gente num desvio totalmente diferente. E aí nós olhamos para frente, um grande acidente, um caminhão de fora veio trazer ovos de Páscoa e ele perdeu a condução do veículo, e para frear ele teve que jogar o caminhão num semáforo em frente a um estabelecimento comercial. E nisso que ele fez isso, ele bateu em 2 carros, com crianças, mãe, todos juntos, levando os filhos para a aula. Felizmente, não houve nenhum fato pior, nenhum desencarne, mas o susto foi muito grande, paralisou o dia todo para remover aquilo tudo, foi muito difícil. Nós só fomos saber a dimensão do que houve à noite, na hora da notícia. E aí, na mesma hora, eu falei assim, muito obrigada, Jesus, porque éramos nós para passar ali. Então, a gente fica grato de ver como que a espiritualidade trabalha em favor dos que estavam envolvidos, que não houve desencarne, como também a nós, que estávamos passando ali. Houve um atraso, ao tal do atraso amigo.
houve um atraso em que nós não passamos ali naquele horário, e o susto que levaríamos, né? O susto, a tristeza de ver aquilo tudo. Então, é muito interessante a gente ter essa percepção e reconhecer que o agora, esse instante agora, como diz Emmanuel, eis agora, agora é muito importante. Esse momento agora, unido à prece, sempre a prece, unindo-nos aos amigos espirituais, para que nos envolvam e nos ajude a enfrentar os desafios da vida que nos são próprios, né? E, de acordo com essa fragilidade do retorno à parte espiritual, temos essa consciência de que hoje, agora é muito importante, porque eu não sei se vai ter o amanhã ou até logo, mas o importante é que agora as opções que estamos fazendo, né, os amigos que estamos criando, os elos e a gratidão aos espíritos amigos, a Jesus, que estão conosco nessa continuidade da nossa existência. Isso é muito gostoso da gente saber, sentir e o nosso coração registrar. Muito obrigada pelo carinho de todos. Nós que lhe agradecemos, irmã querida, pelo seu comentário e por compartilhar conosco, né, essa situação que você viveu, né, e mais uma contribuição aqui para o nosso estudo, para a gente refletir sobre isso, né, de tudo que foi falado, e você nos traz aí uma situação que arrisco a dizer também que quase todos ou todos já viveu por esse momento que eu até anotei aqui, que você usou essa expressão, atraso amigo, né? Quem nunca passou por essa situação, né? De se atrasar por isso ou por aquilo, um esquecimento de uma chave, o esquecimento de uma carteira, né? Mas que foi providencial para que a gente não passasse por situações, né, complicadas, dolorosas, né? Então, realmente, estamos conectados e essa conexão também se fez aqui no comentário da Isabela aqui no bate-papo. Olha só o que a irmã fala. Diante do perigo, Deus nos adverte das nossas fraquezas. Não há privilégio para ninguém. Deus não faz diferença entre os filhos. Todos passamos por dificuldades. Estamos na terra para nos purificarmos e não há como passar por aqui sem passar por problemas e desafios. Mas isso não é castigo, são as consequências das nossas atitudes. O que precisamos fazer é aprender com o ocorrido, agradecer a experiência e sempre ter fé, confiando que não estamos sós. Gratidão, Isabela, também pela sua colaboração. E é isso mesmo, não estamos a sós, né? A gente, como o irmão Lima falou, né, uma multidão de testemunhas, né, estão aí ao nosso lado, observando todas as nossas ações, né? E temos observadores que compartilham, né, com muita alegria de alguma das nossas ações, mas também ainda temos aqueles nossos irmãos que se intitulam como inimigos, que observam atentamente, né, as nossas ações indevidas e fazendo desencadear situações muito desagradáveis, né? Então, portanto, é necessário estarmos sempre vigilantes para que a gente possa realmente ter inspiração dos nossos amigos espirituais, dos bons espíritos, na verdade, melhor dizendo. Mais alguém gostaria de falar? Colaborar? Nosso amigo Beto ali já está se preparando. Ó, eu vou dar uma dica a vocês. Ó, quando o Beto estiver assim, ó, tá? Assim, com as mãos assim, é porque o Chiquinho ali já terminou a fala com ele, já está preparado para ser o intérprete aí do Chiquinho. Brincadeirinha, tá, irmão? Sempre. Acho que você pode já, Beto, comentar aí alguma coisinha para a gente, se é que restou alguma coisa, né? Tá. Estou pensando exatamente nisso. O pessoal aí passou o rodo e muito bem. Estão
me ouvindo bem? Sim, Está me ouvindo bem? positivo. É que eu estou com a minha internet hoje, não estou conseguindo entrar no computador, mas eu estava aqui meditando, né, enquanto as pessoas estavam trazendo as reflexões valorosas, né, desde do princípio da Sandra, falando aí, né, após a sua leitura, com reflexões bem próprias, né, e os outros companheiros também, Nilson, Lima, né, a nossa Alessandra. São reflexões bem próprias que praticamente já trouxeram, né, o esclarecimento fundamental à compreensão desse pequeno item. Esses dois, né? Um é a questão da prece, da gratidão, né? Da prece pelos perigos eminentes, pelos perigos a que somos que somos levados, aliás, né, a viver. E eu estava aqui pensando assim, na importância, né, dessa consciência que todos nós devemos buscar em todos os momentos, em cada dia de nossas vidas, essa consciência sempre, e isso é fundamental, de que somos espíritos em evolução. Somos espíritos em evolução. E de que cada dia, na realidade que se desdobra, que se abre para as nossas experiências, é um convite de Deus para subirmos mais um degrauzinho, pelo menos. Cada criatura se encontra em função das forças, em função das conquistas adquiridas em seu passado, cada criatura se encontra naturalmente numa determinada velocidade, né? Existem umas criaturas que, de um momento para o outro, ao se conscientizarem dessa realidade, fazem uma verdadeira violência espiritual positiva em suas vidas, como a gente vê os casos que a gente cita aqui, né, de Maria de Magdala, do próprio Saulo, né, ao tomarem essa consciência, esse convite direto de Jesus, né, e se libertam de toda aquela situação em que vivem e dão essa virada, porque é um processo de consciência. Então, é muito importante para todos nós, ao despertarmos pela manhã, a prece, né, a Deus, e essa reflexão de que somos espíritos, ali naquele dia, naquele momento, naquela hora, e num processo de relacionamento com outras criaturas para alcançarmos o nosso processo evolutivo, para vivenciarmos. Agora, somos todos ainda, né, espíritos crianças. Trazemos ainda muitas dificuldades em nosso processo, em nosso momento, aliás, de imperfeição, né? Somos criaturas ainda. Eu comparo sempre aquela criança, né, que quer a bala, que quer porque quer. E a gente é um pouco assim em nossa infância espiritual. A gente quer sempre o imediato, quer sempre aquilo que vai nos trazer o benefício de ordem material, não é? O benefício de ordem imediata. E, em função
dessas buscas que estabelecemos, com as nossas consciências entorpecidas em relação à realidade espiritual, nós, então, nos sujeitamos a passar por experiências que são experiências realmente que vão nos trazer situações de ordem de perigos eminentes, né? E vão nos levar a experiências, às vezes, dolorosas, que, na realidade, são convites de Deus para o nosso despertar, né? Acorda, criança, né? Está na hora da escola, não é isso? É nosso Pai querido nos chamando, através dos nossos benfeitores espirituais, né? Para nos despertar. São essas possibilidades de perigo de toda ordem. São aquelas situações que ocorrem na nossa vida material, que ocorrem muitas vezes em nosso próprio corpo, né? Através de doenças, através de acidentes, ou vinculações de ordem moral, em que você entra numa possibilidade realmente de uma queda, né? E aí Deus nos provê sempre com uma oportunidade de acordarmos através dessas experiências, né? E isso aí, como a nossa, acho que foi a Alessandra que falou, e a menina também, que eu esqueci aí, que colocou, né, essa informação aí, grandes e pequenos. Todos nós, ninguém tem privilégios, né? São as pessoas, grandes entre aspas, né? E pequenos também entre aspas. São pessoas que, de todos os níveis de ordem social, os níveis de ordem cultural, né? Em todas as situações, todos nós estamos sujeitos a esse chamamento de Deus, né? A esse acorda, meu filho, está na hora da escola, né? Está na hora de realmente buscar aproveitar a vida como um processo de aprendizado para a sua evolução. Então, vamos passar por perigos, sem querer trazer aqui, mas já trazendo, né, alguma experiência pessoal. Nós nos lembramos de um acidente que tivemos muito sério quando fomos entregar os livros da primeira Feira do Livro Espírita, em 1986, que nós realizamos e a gente estava coordenando, e fomos entregar lá na Federação Espírita, na FEERJ, fomos entregar os saldos dos livros que não foram vendidos, e, ao retornar, tivemos um acidente muito, muito sério, muito feio, né? Que quase perdemos o braço, e foi muito sério. E, naquele momento do acidente, eu lembro que a minha vida passou toda em um segundo, com processos de reflexão e de arrependimento de coisas, né, que eu fiz e de coisas que eu deixei de fazer. É uma coisa impressionante. Só quem passou por esse momento, né, em um momento de perigo, tem consciência de como é que funciona isso. Então, o que a gente quer dizer é que, quando nós reconhecemos que essas situações de ordem de chamadas a essas experiências que nós classificamos como perigosas, né? Quando a gente é capaz de orar, porque esse é o
é a reflexão do tema, né? A oração. Possamos fazer num perigo iminente, quando nós somos capazes de buscar essa atitude da prece. Isso tem um significado muito importante, não é? Que é um momento de consciência, de grandeza do espírito, que já está realmente consciente e que reconhece, nesse momento, a necessidade de se ligar a Deus, no intuito de aproveitar aquele momento realmente como uma possibilidade de mudar de rumo, uma possibilidade de buscar outra direção, senão aquela que estava o levando exatamente a enfrentar aquela situação, aquele perigo, não é? De despertar, de acordar. Então, a prece, nesse momento, é uma abertura da alma, em que ela diz: meu Pai, realmente eu preciso mudar de vida. Esse chamamento, essa ocorrência me desperta para a necessidade de buscar outros rumos, né? E aí, através dessa atitude sincera e humilde, a alma começa efetivamente a buscar a orientação. Deus possibilita, através dos nossos benfeitores espirituais, porque a alma se abriu a buscar a orientação dos benfeitores amigos, no intuito de nos guiarmos para novos roteiros, no sentido de alcançarmos aquilo que é mais importante em nossas vidas, que é a vitória espiritual, e que é o que devemos buscar em cada dia de nossas vidas, a vitória espiritual. Portanto, as situações, muitas vezes, é um acidente, outras vezes é realmente um processo, né, uma dificuldade financeira, uma situação de ordem moral que nos chega e que nos alerta: meu Deus, o que tu queres de mim? Né? Então, precisamos estar abertos, orarmos diante dos perigos para perguntarmos ao Senhor, como o Paulo, né? Naquele momento ali, caindo cego, perguntou a Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça? E aí, nesses momentos de perigo, a gente pergunta a ele: Senhor, o que queres de mim? Não é? Me orienta para que eu busque a direção, para que eu busque o roteiro, porque as experiências são sempre convites de Deus, essas experiências dolorosas, e que cada um está sujeito, que muitas vezes a gente, por não se abrir, por não ter essa consciência de que somos tão pequenos e frágeis, um pequeno infarto, não é? um processo pequeno isquêmico, um AVC, acabou. E aí, né? Como aconteceu, eu acho que foi o Lima que colocou aí a questão do moço, né? Do moço rico que no dia anterior ao da sua morte vai perguntar a Jesus o que fazer para alcançar o reino dos céus, já que ele cumpria todas as leis mosaicas, né? E Jesus disse: larga tudo, vem e segue-me. Mas é hoje, meu filho. Ele quis deixar para depois. No dia seguinte, né? Ele estava realmente desencarnando de uma forma muito trágica, porque ele participava, ele era um campeão das corridas de bigas, né? Representando o povo judeu lá para vencer os romanos. E, né, aquele orgulho da raça, aquela coisa toda, e ele não ouviu o conselho de Jesus. Então, quando você se predispõe à prece, né, diante dos perigos iminentes, daquelas coisas que você está sentindo, ora, para e ora e pergunta: Senhor,
não é? Por que caminho seguir? E a resposta vem. A resposta vem. Porque cada processo desse é um convite de Deus, não é? Muito importante para que a gente alcance aquilo para o qual efetivamente nós estamos aqui, que é a vitória espiritual. Não é? Felizes de todos nós ao nos encontrarmos com o momento do retorno à pátria espiritual, que a gente tenha essa alegria interior de eu estou retornando, meu Pai, mas estou me sentindo tão alegre por estar retornando melhor do que eu entrei na vida, não é? Por ter seguido seus conselhos. E para isso é a prece, né? Porque o tema exatamente é a prece pelo um perigo iminente. Quer dizer, a criatura entender que nós estamos nas mãos de Deus e que somos todos frágeis, almas crianças ainda, e que precisamos segurar na mão do Pai para seguirmos adiante, para nos afastarmos dos perigos, né? Segurarmos na mão do Pai. E aí segurarmos exatamente através da prece diária. Pai, me guia nesse dia de hoje, para que eu seja realmente um instrumento da tua vontade, Senhor, semeando esperança na vida de todos aqueles que fazem parte dos meus caminhos. Então, é a prece, é segurar na mão do Pai. E aí os benfeitores espirituais, né, os mensageiros de Jesus, vão nos dar a orientação. Então, diante de um perigo iminente, termos essa humildade de reconhecer. Somos pequenos. Precisamos seguir realmente, né, o roteiro traçado por Deus para todos os seus filhos, que é o roteiro da evolução espiritual. Precisamos ter essa consciência todo dia. Somos espíritos e hoje eu estou aqui para evoluir mais um pouquinho. Aí evoluir diante realmente nos prevenirmos em relação a todos os perigos possíveis, não é? Nos encontros que nós vamos ter com as pessoas e com as diversas situações. Então, a oração, esse reconhecimento é, acima de tudo, uma conquista de humildade da criatura que já compreende que é um filho de Deus, que é uma criança, um espírito criança em evolução, não é? E que precisa dessa orientação sempre. E, então, em função disso, como diz ali o item, né, 36, ação de graças, né? Agradecermos a Deus, agradecermos, não é? Por termos sido realmente abençoados, por termos sido amparados neste momento, não é? Com a possibilidade, assim, de buscar novos rumos que nos levarão a encontrar o verdadeiro sentido da vida e realmente caminhar em direção à felicidade verdadeira, que é tudo aquilo que nós buscamos, mas que ainda não a encontramos plenamente porque temos buscado nas coisas imediatas e não na vitória espiritual, não é? Que é estarmos cada vez mais unidos, como Jesus falou. Eu e meu Pai somos um, e é um dia a gente dizer isso, né? Eu e Jesus somos um, eu e meu Pai somos um, né? É para lá que nós estamos caminhando. Então, eram as reflexões que nós tínhamos que fazer. Um beijo afetuoso em cada um de vocês. Amo vocês. Muito obrigado. Nós é que lhe agradecemos, irmão querido. Nós também te amamos, então receba o nosso abraço fraternal, como sempre. Irmãos queridos, estudo maravilhoso, mas sinto-me mais alegre do que cheguei aqui, ânimos renovados para mantermos a nossa caminhada plena. É muito bom
participar de um estudo tão singelo, porém tão profundo, né? Onde temos a oportunidade de ouvir os nossos irmãos, que, como o Beto falou, amamos tanto, né? Não é por acaso, né, que estamos aqui reunidos. Certamente esse encontro, né, esses encontros que nós temos, nós nos comprometemos em dado momento aí das nossas existências, então por isso que a gente tem que agradecer a cada domingo que estamos aqui juntos, refletindo, aprendendo um com os outros, né? Corrigindo, né, aperfeiçoando o entendimento à luz do Evangelho, pois o Espiritismo nos ensina, né, que nas suas fileiras não há mestres, né, apenas aprendizes. E assim continuamos aqui o nosso estudo e esse momento tão belo. Então, agradeço também de coração a todos que participam, que vibram pelo nosso estudo, e também registramos aqui, né, aos nossos irmãos que não têm o hábito, né, de repente por algum outro compromisso no momento, mas que sempre assistem o nosso estudo, né, lá no canal, onde esse vídeo fica armazenado, né, no nosso canal do YouTube. Então, nós registramos também aqui a nossa gratidão por eles, pela paciência de nos ouvir, né, e fazer comentários lá que também são ricos e necessários. Então, desejo um excelente domingo a todos. Vamos só combinar o roteiro da semana que vem, pela nossa escalazinha aqui. Seria não, né? Está escalada a nossa irmã Aline, ela está nos ouvindo aí, mas depois eu posso confirmar. Então, queria saber de Aline se ela pode ler para a gente o item número 40. Desculpa, número 38. A hora de dormir. Certo, Beto? Certo. Beleza. Então tá. Então tá escalada a Aline, eu vou depois entrar em contato com ela. Se ela não puder, a gente passa aqui para o próximo, que será a nossa irmã Isabela. Nossa irmã Isabela, tá? Renata deixa um recadinho para a gente no bate-papo, antes de a gente encaminhar para a nossa prece de encerramento. Muito obrigado pelo aceite no grupo Jefa. Ô, irmã, nós é que agradecemos a sua companhia. Seja muito bem-vinda, família Jefa. Um ótimo domingo a todos. Beto, devolvo para você, para que você possa, por gentileza, irmão, encaminhar a nossa prece de encerramento. E não há recadinhos, né? Quer dizer, até haveria, né? Só os nossos avisos que os nossos estudos, né? Nossos grupos de estudos, alguns deles estavam interrompidos por conta do recesso final de ano / carnaval. Retornamos agora, então o nosso Jefa, graças a Deus, está com todos os seus grupos de estudos ativos, atuantes. Então, é um convite a todos nós, né? Tarefeiros, frequentadores do Jefa, que se vincule a um grupo de estudo desse, é muito importante, né? Então, peço vocês também que compartilhem, né, aí a informação dos nossos estudos, praticamente a semana toda ali tem algum estudo aí, então a gente fica sempre contente, né, de sempre estarmos recebendo os nossos irmãos para juntos estudarmos essa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina, nos esclarece e nos consola. Então, vamos levar esse lenitivo também aos nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, enfim. Vamos passar adiante a mensagem do Cristo, a terceira revelação, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, a doutrina espírita. Beto, contigo, meu irmão. Muito bem, eu não estou vendo. Eu não estou vendo os olhos do participante, mas que só agora o meu computador retornou. Tá? Deixa eu dar uma... Oi, Beto, não estamos te ouvindo, porque os dois ficaram mudos agora. Ativa um aí, por favor. Isso.
Opa. Está me ouvindo? Estamos forte e claro. Não estamos lhe vendo muito bem, porque a posição do computador cortou um pouquinho o seu rosto. Se puder abaixar um pouquinho. Mas Aí, perfeito. Muito deixar bom. de ver o meu rosto talvez seja uma dádiva, não é? Mas a gente tem que sentir o brilho dos seus olhos. Você fica buscando o nosso aqui para direcionar a prece? Ah, gente, como é bom. Puxa vida, eu estava aqui, né? Você encerrando aí, eu emocionado, né? Meu Deus, como é prazeroso esse prazer, essa alegria espiritual. A gente está mergulhado, né? Fazendo essa imersão, mesmo que seja pequena, né? Essa alegria da gente estar se impregnando das coisas de Deus. Nós estamos aqui com as nossas lutas, como eu falei, né? Na condição de espíritos crianças ainda que somos, não é? Sujeitas a essas oscilações e, consequentemente, aos perigos. Não é? Mas, caramba, o Sandro falou nisso, cada momento desses, nós estamos agregando almas que jamais se apagarão. E isso me emociona profundamente, essa consciência, né? Jamais se apagarão. E quando a gente acende um pontinho de luz com esse processo, com essa imersão, com essa consciência, né? Nós estamos naturalmente apagando um pontinho de sombra, né? Porque onde você coloca a luz, a sombra começa a... E aí a gente vai sentindo a alegria de sermos um pouco melhores a cada dia. E para isso nós só temos que realmente agradecer, meus irmãos. Agradecer e dizer: meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui juntos, meu Pai. Te buscando, Senhor. Buscando caminhar na direção que o Mestre nos ensinou, Senhor. Para alcançarmos um dia a plenitude do amor, meu Pai. E nos colocarmos diante da vida como instrumentos sinceros, verdadeiros, das tuas leis, meu Pai. Irradiando paz, irradiando esperança na vida de todos aqueles que se encontram em nosso raio de ação. Em teu nome, Senhor. Obrigado pela beleza desta manhã, por esse encontro de almas afins, Senhor, que buscam essa jornada juntos, na compreensão dos teus ensinamentos, para nos sentirmos pouco a pouco, Senhor, mais próximos de Ti, nos libertando das sombras do egoísmo e do orgulho que ainda se demoram em nós, Senhor. Assim te rogamos, abençoa-nos, para que busquemos sempre as tuas mãos, na compreensão de que somos espíritos crianças, Senhor, e que necessitamos que nos leve pelos caminhos e que nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio, Senhor, para levantarmos as nossas mãos e pegarmos as suas e seguirmos pelas estradas, Senhor, que Tu possas nos levar às estradas do bem, do amor, da paz. Neste momento, Senhor, nós queremos Te rogar pela humanidade inteira, por aqueles irmãos tão crianças, Senhor, que se guerreiam,
que atiram bombas uns contra os outros, em atitudes plenamente infantis, Senhor, e por todos aqueles que lhes assessoram dos planos infelizes, os nossos irmãos desencarnados, Senhor, ainda também tão apegados às sombras, que um dia terão que deixar, porque são filhos amados de Deus. Abençoa-os assim, Senhor. Movimente aquele irmão que lidera o país da Rússia e as outras nações, Senhor, que têm também possibilitado essas ocorrências face ao orgulho, face à busca do poder que não compreendem ainda de que tudo é tão efêmero, a não ser a busca verdadeira do crescimento espiritual. Abençoa-os assim, Senhor, que uma luz imensa nesse momento se derrame sobre aqueles povos, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre os seus povos, sobre os seus governantes, trazendo-lhes lucidez. E que o teu amor, Senhor, permaneça sempre em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade abençoada desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom domingo a todos. A Aline confirmou aqui a leitura no domingo que vem. Gratidão, Aline. A todos que contribuíram também aí através do chat. Mensagens aqui maravilhosas, vocês podem ler aí também, tá? Então, tudo de bom a todos. Bom domingo. Bom domingo. Alessandra, Bom domingo. um abraço fraterno aí no Beijos. pessoal de Muito Minas. obrigada. Um grande abraço, com carinho, viu, em todos. Obrigado. Obrigada. Você, Tchau. o Beto e todos. Valeu. Um abraço. Obrigada. Bom domingo. Bom domingo Tchau, a irmão. todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, Ciro. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom domingo.